Bom, então, pessoal, vamos aqui até a mais um conteúdo de eletrônica digital, disciplina digital 2. Então, é, são famílias e tecnologias digitais, né? Essa apostila aqui vocês encontram lá na seção de apostilas e podem estudar para ela. Eu vou dar aula em cima da apostila aqui, né? Então, famílias de circuitos lógicos. Os circuitos integrados podem ser classificados conforme vários critérios. A gente vai ver esses primeiros dois aqui. Classificação quanto à integração e quanto à tecnologia interna. Na disciplina de eletrônica 2, serão empregados CIs do tipo SSI e MSI. Tá? No que se refere à integração, e TTL e CMOS no que se refere à tecnologia e arquitetura interna. Então, SSI, Small Scale Integration, que é uma integração de pequena escala. MSI é de média escala. LSI é integração de larga escala. E GSI é integração de muito grande escala, né? De uma escala bem maior. Então, essas pequena escala, 10 portas por CI. CI é circuito integrado. A média escala de 10 a 100 portas por circuito integrado. Larga escala de 100 a 1000 portas por circuito integrado, e mais de 1000 portas por circuito integrado grande escala. Vocês sabem que existe uma corrida aí de integração. Hoje nós temos transistores na faixa de 10, 20, 30 nanômetros, né? Então, é uma tecnologia aí de altíssima escala de integração. Quanto à tecnologia interna, então a gente tem aqui as bipolares do transistor bipolar, né? Então eu vou falar de tudo isso, né? Então tem a DTL, lógica de diodo e transistor, DCTL, RTL, RCTL. Como eu vou falar de cada uma em separado, eu não vou me parar tanto aqui, né? E tem a MOS, que é um tipo de FET, tá? Que é lógica com semicondutor de óxido metálico, que são os MOSFETs, PMOS, NMOS, o MOS complementar e tal. Então vamos aí prosseguindo, né? Parâmetros elétricos. Então isso aqui é muito importante, terminologia que a gente vai utilizar. I é intensidade de corrente, V é a tensão ou voltagem, né? Muita gente fala que voltagem não é um nome apropriado, mas eu acho interessante. Então a tensão elétrica de forma correta. O T é tempo. Os índices que vêm aqui embaixo, ó, os índices que vêm do ladinho aqui embaixo à direita e numa posição um pouco abaixada, tem o I de input, A de output, o H de high, nível alto, que significa geralmente o nível 1, o L de low, nível baixo, que é o nível 0, isso falando na lógica positiva, né? O A é o delay, ou é o atraso, né? Tempo de atraso. O P é a propagação, que vai ser tempo de propagação, e o C é de comutação. Então, por exemplo, o IH é corrente de entrada nível alto, tá? IOL, corrente de saída nível baixo, tá? VOH, tensão de saída nível alto, a VOL, tensão de saída nível baixo, tá? Esse aqui é mais ou menos os níveis que a gente estuda para lógica positiva. A lógica positiva é do zero e o nível de tensão é uma coisa maior que zero. O nível de tensão relativo a 1 é maior do que zero. Quando é a lógica negativa, o nível relacionado a 1 é menor do que 0, e 0 a referência, né? Então aqui
Eu tenho aqui o nível alto máximo e o nível alto mínimo, o nível baixo mínimo e o nível baixo máximo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho aqui de 0 a 5 volts, e se eu tenho aqui o mínimo é o 0, esse aqui é 1 volt, por exemplo. E depois aqui é 4 volts e 5 volts. Isso significa que só de 4 a 5 volts é que é nível 1. Só qualquer nível entre 0 e 1 é nível 0. O resto é indeterminado. Se tiver naquela tensão, a porta lógica não é capaz de saber se aquilo é um nível 0 ou um nível 1. Tá? Ele está mal especificado. Então é isso que quer dizer esses limites. Existe uma faixa para o nível 1, uma faixa para o nível 0 e uma grande faixa aqui no meio que é nível indeterminado. Essa faixa do meio pode ser menor também. Ela é diferente para cada família, para cada subfamília, para cada circuito integrado que a gente vai estudar. Aqui embaixo já tem a ver com os tempos, tá? Aqui eu tenho um sinal dinâmico, vocês podem ver, existe um sinal trapezoidal aqui. Por que ele é desenhado desse jeito? Porque quando a gente fala em sinal quadrado, um sinal quadrado não existe. Tá? Vou repetir, o sinal quadrado, absolutamente quadrado, não existe. Para ele existir, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Para ele existir, ó, então aqui, eu teria que ter aqui um sinal quadrado, né? Ele teria que subir absolutamente reto aqui no tempo e descer absolutamente reto aqui no tempo, tá? Isso aqui seria o tempo, beleza? E o que significa subir absolutamente reto? Significa que nesse tempo zero aqui, ele teria este nível, teria este nível, teria este nível, todos os níveis aqui. Tá. No mesmo tempo, um sinal não pode ter mais de um valor de nível. Isso não faz nenhum sentido, né? Se você pensar aí em espectroscopia, você precisaria de um espectro infinito de Fourier, por exemplo, uma soma infinita de senoides, cossenoides para gerar uma coisa dessa. Como isso não é possível, você não existe, você sabe que não existe um sinal absolutamente quadrado. Então essa subida não é exatamente 90 graus, ela leva um tempo para subir, beleza? Então ela leva um tempo para subir. E essa descida não é absolutamente instantânea, ela leva um tempo para descer. É por isso que a gente desenha sinais deixa eu só deixar aqui, ó. É por isso que a gente desenha sinais trapezoidais, tá? Então aqui, vamos voltar aqui. Aqui nesse trapézio, então eu tenho o tempo de subida que não é zero, ele não pode ser zero, o tempo de subida não pode ser zero, porque isso geraria um espectro infinito, né? Então ele pode ser uma coisa muito pequena, mas nunca zero, tá? Então eu tenho aqui o tempo de subida e essas aqui são as faixas para o 0 e para o 1. A partir do instante que ele deixa de ser zero, mais ou menos aqui, e passa a ser 1, que é esse TS aqui, é o que eu chamo de tempo de subida. O tempo decorrido entre o instante que ele deixa abandona a faixa 0 até o instante que ele chega na faixa de 1, é o tempo de subida. O tempo de descida é o tempo decorrido entre ele abandonar a faixa que significa 1 até ele chegar na faixa que significa 0. Tempo de descida. O tempo de atraso é o seguinte: você tem lá uma porta, né? Então você tem lá uma porta qualquer, você tem vamos desenhar aqui, você tem uma porta, tá? Vamos colocar aqui um buffer, tá? E você sobe um sinal aqui.
esse sinal vai passar reto, porque isso aqui é como se fosse um seguidor de tensão. Beleza? É isso aqui que eu quero dizer como tempo de comutação. Quanto tempo leva esse sinal para passar da entrada até a saída dessa minha porta? É esse tempo de atraso aqui, ó. Aqui subiu, ele vai ter um tempo de propagação, um tempo de lógica, né? Claro que aqui é mostrado os dois subindo, mas pode ser um inversor, sobe um sinal, a propagação é o sinal que desce lá atrás, né? Então sempre vai ter um tempo de atraso, tá? Normalmente os tempos, as frequências de funcionamento de circuitos complexos de digitais dependem da somatória desses vários tempos de atraso e de propagação, né, entre os circuitos. Tá? Daí outras duas características importantes: a imunidade a ruído e a capacidade de fornecer ou drenar corrente. Tá? Então vamos ver o que é isso. A imunidade ao ruído é assim. Isso aqui que eu mostrei aqui atrás, tá? Essas faixas aqui, elas existem diferentemente para uma saída e para uma entrada. Tá? Então aqui, ó, tensão de saída, nível máximo, nível mínimo, tensão de entrada. Então a faixa do 1 na saída, ela tem que ser mais estreita do que na entrada. Por quê? Porque no pior caso, que é esse aqui, que é o VOH mínimo, ela ainda tem que estar dentro da faixa que há uma entrada da mesma família entende como nível lógico 1. Tá? O pior caso do nível 0 é o VOL máximo, é quando ele está aqui em cima, né? Vocês estão vendo aqui. Então, quando ele chega aqui, nesse caso, ele vai chegar, vai estar ligado numa próxima porta. Essa porta tem que entender que aquilo é um nível 0. É por isso que a faixa de entendimento de 1 e de 0 de uma entrada tem que ser mais larga do que de uma saída. O que é a imunidade a ruído? Vamos supor que um ruído está se sobrepondo a esse sinal, e esse sinal está no pior caso, que é esse caso aqui. Esse ruído aqui, então, ele fica modulando isso aqui. Tá? E se ele for maior do que essa diferença da faixa entre aqui e aqui na faixa, se ele for maior do que essa diferença de faixa, ele vai passar a prejudicar o entendimento dessa família, porque ele passa aqui embaixo. Se ele entrar nessa região que está rachurada aqui em vermelho, ele vai entrar numa região em que a entrada não vai saber que aquilo é o nível 1 ou nível 0. Ele vai achar que é um nível indeterminado. Então a imunidade a ruído é exatamente essa diferença que a gente deixa entre a saída e a entrada de uma porta. Quanto maior for a diferença entre essas duas faixas, maior é a imunidade a ruído. E tem outra. A imunidade a ruído é a menor dessas diferenças. Essa diferença aqui de cima pode ser 2. Se a diferença de baixo for 1, não adianta. Um ruído de 1,5 pode não interferir quando a saída está tentando expressar o 1, mas vai interferir quando a saída está tentando expressar o 0. Então a gente sempre pega a menor das diferenças. Tá? Então a capacidade de drenar a corrente, o que é? Então são as correntes de entrada e de saída. O que é uma corrente de entrada? A corrente de entrada é o que a gente chama aqui de faninho, certo? Então faninho é isso aqui, tem a corrente de entrada, nível alto. Então quando eu ligo uma entrada no nível alto, a corrente entra na porta. Quando eu ligo uma entrada de uma porta no nível baixo, a corrente sai da entrada da porta. Tá? Então essas correntes são diferentes. Aqui, por exemplo, a corrente de entrada nível alto é 1,5 microamperes e a corrente de saída é 1,3 miliamperes, quase 1000 vezes a diferença. Tá? Então o fanin significa leque de entrada e geralmente ele é dado em
corrente de entrada nível alto e nível baixo, ele é dado em amperes, tá? Já o fan-out é um pouco diferente. O fan-out é a característica da corrente de saída. A corrente de saída, ela também vai, se ela tiver em nível alto, ela vai fornecer corrente saindo. Se ela tiver em nível baixo, ela tem que drenar a corrente da próxima entrada, porque a entrada vai sair corrente. Então, se tiver aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho aqui uma porta, né? E tá ligando aqui numa entrada, beleza? E aqui tem o circuito chega para lá, o circuito para cá, tal. E daí, se isso aqui tiver no nível alto, o que vai acontecer? A corrente está indo daqui para cá, está saindo daqui, entrando na porta, tá? Se tiver uma outra porta aqui, ó, que ela tiver em 0, tá? Deixa eu fazer a ligação aqui, tá? O que vai acontecer com essa corrente? Essa corrente está saindo, ela está entrando nessa porta aqui, tá? Está entrando nessa saída e saindo dessa entrada, tá? É isso que é importante a gente saber na hora de raciocinar como fazer com circuitarias, como calcular essas coisas, né? E o fan-out não é dado em amperes, tá? Ele é dado em quantidades de entradas padrão. Entrada padrão é uma entrada da mesma família, é uma entrada típica da mesma família. Então, quantas entradas uma saída dessa consegue alimentar com folga, tá? Ou criticamente, não pode faltar, né? Então você faz a conta e quantas entradas eu consigo alimentar, né? Isso é o fan-out. Então, se eu digo que o fan-out de uma família é 10, significa que para cada saída de uma porta, você pode entrar 10, você pode ligar 10 entradas de portas da mesma família. Quando você mistura circuitos, aí você tem que fazer uma continha. É a continha básica de corrente que sai, corrente que entra, né? Aqui então a gente vai para primeira lógica, né? Lógica com diodos. Tá, então vamos deixar aqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui embaixo. Tá, vamos ver se lógica com diodo, tá? Tá vendo aqui, ó, se eu deixar 1 e 1 nesses dois diodos aqui, opa, desenhei o diodo do lado errado, tá? 1 e 1 desse lado do diodo, um desse lado aqui, os dois estão cortados, é como se o circuito estivesse cortado. E o que vai acontecer com o circuito cortado? É como se não existisse os diodos, só existisse aqui o VCC e o R, e vai sair o que aqui no F? O VCC, não é? Aqui é interessante a gente ver uma coisa que é o seguinte, esse circuito ele vai ficar simplesmente um R saindo assim, aqui tem VCC, e qual a saída aqui? Quando você não sabe, lei de Ohm, tá? V é igual ao que? É a diferença de potencial, né? Então é DDP, diferença de potencial entre as duas pontas, dividido pela corrente, é igual a R, né? Aqui você vê qual que é a corrente aqui. A corrente é quando a corrente é 0, significa que eu não tenho quando a corrente é 0 aqui, significa que não tem diferença de potencial, tá? Então essa corrente vem para cá, ó, vezes 0, eu tenho 0. Então a DDP
é igual a zero quando não existe corrente. Existe corrente nesse caso? Não existe, porque está só ligado ali um resistor com uma ponta em VCC, outro resistor com uma ponta aqui. Então é assim que você sabe, a DDP é zero. Se a DDP é zero, significa que VCC menos a tensão que está desse lado é zero. Isso implica que Vx é igual a VCC. É assim que a gente descobre o quanto vale ali o F, né? Então, quando não tem nada ali pendurado, zero aqui, né? A mesma coisa aqui, se qualquer um desses diodos eu tiver o VCC, ou aqui, vamos pegar um diodo desse aqui e vamos colocar um zero, tá? O que é o zero? O zero é esse carinha aqui. Se eu colocar um zero, eu vou ter aqui o VCC e aqui eu vou ter uma corrente, tá? Eu vou ter uma corrente, aqui eu vou ter 0,6 volts e, portanto, nessa saída aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente esse 0,6 volts. 0,6 volts para essa família aqui seria o zero, lógico, né? Que mais aqui? Nessa outra aqui, se eu tenho... Então aqui vai funcionar, se eu tiver 1 e 1, vai ter 1 aqui na saída. Qualquer uma que tenha 0, eu vou ter 0,6. Tá? Então aqui é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. As saídas vão ser aqui VCC, né? E aqui 0,6, 0,6, 0, opa, desculpa, aqui 0,6 se tiver 0. E aqui vai ser VCC. Beleza? Então, eu tenho aqui uma porta E. Sempre que tiver um aqui, é uma porta NE, né? Deixa eu ver. Se tem o 0, ele aparece 0. Para aparecer, qualquer, quando ela tem o 1 e 1, ela aparece o VCC. Em qualquer outro lugar, em qualquer outra condição, aparece o 0. Isso é uma porta I. Essa outra aqui, se você tiver 0 aqui e 0 aqui, eles não estão polarizados. É como se eles estivessem desligados e o que eu vejo aqui é 0. Tá? E se eu tiver o 1, que é, por exemplo, o VCC, eu vou ter o que? Eu vou ter o R aqui. Tá? Se eu tiver o VCC, vai ter uma corrente aqui. Aqui eu perco 0,6. O que eu vou ter aqui nesse F? Nesse caso dessa porta aqui em cima, eu vou ter VCC menos 0,6, que para essa porta vai ser o meu 1 lógico. Tá? Então, isso aqui, qualquer A ou B que entre 1, aqui eu vou ter VCC menos 0,6, que é 1. Se as duas estiverem em 0, sai 0. Isso é uma porta ou, né? E essa aqui é tranquilo. Se você quiser, você pode até pensar com um resistor aqui. Mas se você tem um aqui, você satura você satura o transistor, e se tiver saturando o transistor, você vai ter o VO igual a 0,2, que é a tensão de saturação. Se você tiver 1 na entrada, né? Se você tiver 0, ele está cortado. Se ele está cortado, o que você enxerga lá é o VCC. Então entra 0, sai 1, entra 1, sai 0. Isso aqui é uma porta inversora da família lógica de diodos, né? A família DTL, a única diferença é que vai aparecer um transistor aqui, né?
Então, o transistor você vai fazer esse mesmo tipo de análise, tá? Vamos ver aqui se eu consigo mostrar. Vamos ver aqui se eu consigo mostrar. Isso ali. Então vamos supor aqui. Opa, tem que colocar uma corzinha aqui. Eu tenho ali o resistor. Um diodo. Tá? Se eu colocar 1 nesse diodo, ele não vai polarizar. Se ele não polariza, é como se os dois diodos estivessem cortados, né? 1 e 1 no A e no B, os dois diodos estão cortados, então não tenho nada daqui para trás. Esse VCC vai virar uma corrente que vai passar por aqui e vai polarizar com VBE esse transistor. Esse transistor vai saturar e vai jogar o Z. Então, quando o meu A e B é 1 e 1, a minha saída, o meu Z, vai ser então 1 e 1, eu vou polarizar, isso aqui vai ser 0,2, que é o zero lógico. Tá? Então, 1 e 1 vai ser o que? Dá zero. Qualquer um que estiver zero, então eu vou colocar o zero aqui, ó, tá? O zero aqui. Se tiver o zero aqui, eu vou passar a ter uma corrente, tá? Eu vou ter uma corrente aqui, tá? Aqui eu vou ter 0,6 volts, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui eu tenho o base emissor desse cara. Para esse cara estar polarizado, eu preciso de 0,6 volts aqui, 0,6 volts aqui, mais 0,6 volts aqui. Mas eu não tenho isso, porque neste ponto aqui eu tenho 0,6 volts. Então nem esse cara, nem essa base emissor vai estar polarizado. Significa que esse cara aqui vai estar cortado. Se ele está cortado, tá? É como se ele fosse uma chave aberta, e o que eu estou vendo aqui na saída, né? Para qualquer outra condição que tenha um zero aqui ou aqui, a minha saída vai apresentar VCC. Então, se entra 1 e 1, sai 0. Se entra qualquer coisa diferente, vai sair 1. Isso aqui é uma porta NE. Beleza? Então, essa aqui é a porta NE dessa família. Então, como exercício, vou pedir para vocês desenharem aqui uma porta no DTL. É só você se basear nessa porta OU. Daí essa OU você vai colocar uma porta inversora, coloca ali, né? Assim como a gente fez essa daqui. Família DCTL é uma família, é uma lógica de transistores diretamente acoplados. Então, esses transistores estão diretamente acoplados. Esse emissor está acoplado direto nesse coletor. E aqui o coletor ligado ao coletor, emissor ligado ao emissor. Então, o que acontece? Quando eu tenho na base de um transistor desse tipo aqui, ó, NPN, o que acontece? Ele satura. Então, se eu tiver um no A e um no B, ele vai acontecer o que? Ele vai saturar aqui, saturar aqui. Saturou os 1 e 1 aqui, os dois saturados, a saída sai 0. Qualquer outra condição, ou esse está aberto ou esse está aberto.
Como elas são chaves em série, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o meu VCC vai aparecer aqui, ó. Se eu abrir esse, o VCC vai aparecer aqui. Então, quando eu tenho 1 e 1 sai 0, qualquer outra coisa sai 1. Isso é uma porta NE, tá? Neste caso aqui, lembre-se que se eu tenho 1 na base, ele satura. Então, 1 na base satura. Se eu tiver 1 aqui ou 1 no B, vai saturar este ou esse. Eles estão em paralelo agora. Aqui são chaves em série, aqui são chaves em paralelo. É sempre bom lembrar que em digital o transistor é feito para funcionar como chave, porque ele funciona na saturação e no corte. Tá? Quando ele está saturado, ele é uma chave fechada. Quando ele está cortado, ele é uma chave aberta. Tá? Então aqui, o que vai acontecer? Se qualquer um que tenha o 1, eu vou ter um caminho para o 0 aqui, e o meu F, a minha saída, vai ser 0. Tá? Então, quando tem 1 em uma das entradas ou nas duas, sai 0. Só quando tiver 0 aqui e 0 aqui, as duas chaves vão estar abertas e vai aparecer 1. Então isso é uma porta NO. É só fazer aí como é que chama? A tabela verdade, né? Aqui eu tenho uma DCTL, aqui eu tenho uma RTL, visto nessa figura aqui, né? Aqui eu tenho um exercício, ó, determine as tensões da saída para o 0, 1, 2, 3, 4 e 5 cargas padrão. O que é uma carga padrão de uma família? Uma carga padrão de uma família é a própria entrada daquela família. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos colocar aqui um quadrinho, né? Então vamos colocar aqui. Então, ó, a saída dessa, ó, determina as tensões de saída VC para a carga. Perdão. Bom, quando a saída, quando o VZ for igual a 0, quase sempre a saída vai estar em 0,2, que é a tensão, perto de 0,2, que é a tensão de saturação desse transistor. Tá? Então vamos pensar que VZ é alguma coisa, ele é o VZH, tá? O V alto, tá? Que é VCC. Então, para zero carga, ele é simplesmente uma coisa que está aqui a 3,6 volts, tá? Ele tem aqui um carinha de 640 e ele está saindo aqui, ó, tá? Então, exatamente, vamos colocar aqui número 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Opa. 4 e 5 e vamos jogar um pouco para cá, tá?
em zero, ó, é aquilo que eu falei. Como não tem corrente, a DDP é zero, então desse lado também é 3,6. Então aqui é 3,6. Quando ele tiver uma única carga, o que, que é uma carga? É uma dessa entrada aqui, ó. É uma entrada de 450. É uma entrada de 450 e uma aqui é e uma junção base emissor. Essa junção base emissor vai ter 0,6 volts, tá? Então eu quero saber qual é a tensão aqui, ó. Tá? Esse é o Vx que eu quero saber para uma carga aqui, que é essa aqui. Então, para uma carga aqui, isso aqui vai ser 3,6 menos 0,6 divididos por 640 mais 450, tá? Que é a resistência. Então, isso aqui, 3,6 menos 0,6 é a corrente que está passando aqui, tá? Se eu multiplico essa corrente por este resistor, eu vou ter exatamente o que? Essa minha tensão aqui, né? Essa minha tensão em cima do 450, em cima do 450, tá? Como a minha tensão é medida a partir daqui, eu vou ter que somar o 0,6 mais 0,6. Então vamos fazer essa continha aí. 3 divididos por 640 mais 450 vezes 450 igual mais 0,6, tá? Dá 1,8. Então aqui já vai dar 1,8, tá? Eu não vou fazer tudo aqui, mas eu vou dar a dica, vou deixar para vocês fazerem. Qual que é a dica? A dica quando tiver duas cargas, esse cara aqui vai estar em paralelo com 450. E esse aqui também em paralelo com 450. Tá? 450 paralelo com 450 é 450 por 2, não é? Certo? Quando tiver 3 cargas, então eu vou ter mais uma carga aqui, depois mais uma carga aqui, até 5 cargas. Então, quando você tem 3 cargas iguais em paralelo, qual que é o equivalente? 3 cargas iguais é aquela carga dividida por 3, ou por 4, se tiver 4 em paralelo. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Aqui, rapidamente, vai ser dividido por N, e aqui divididos por N. Tá? Então, você faz essa continha aí, e você vai chegar a alguns valores que, deixa eu fazer as contas aqui, 1,678, 1,8 aqui vai ficar 1,2, não, 8, aqui 1,4, desculpe, aqui 1,2, 4, 5, 1,1 e aqui vai ficar 1. Vai ficar mais ou menos isso aqui. Olha como cai a tensão. Então você vê, se essa família tiver o fan-out de 5, ela vai ter obrigatoriamente a faixa larga do 1 dela vai ser entre 3,6 e alguma coisa abaixo do 1, tá? E o 0 dela vai ser entre 0 e, sei lá, alguma coisa abaixo aqui, né? Porque tem que ter uma faixinha aqui indeterminada. Então veja como é larga a faixa do 1
dessa família aqui. Então, assim que a gente faz. Então, características da família: Fanout igual a 5, que é o que a gente viu, né? A maior imunidade ao ruído é devido ao fato de que, para você polarizar isso aqui, você deve perder energia nesse resistor. Então, quando você tem um resistor, uma família que tem esse resistor, ela é mais imune a ruído do que uma família que não tem o resistor. Beleza? É isso que é a conclusão aqui. Família RCTL, que é lógica de transistor, capacitor e resistor, tá? Essa família aqui vai ter este capacitorzinho aqui, que é um capacitorzinho que atualmente a gente costuma chamar ele de speed up, que ele é um capacitor acelerador. Pelo fato de um capacitor não poder mudar a diferença de tensão entre suas duas placas de maneira instantânea, quando você muda a tensão num lado da placa, o outro lado da placa acompanha instantaneamente. Depois, com o tempo, ele vai carregar ou descarregar, mas é instantâneo o acompanhamento, né? Então isso faz com que o tempo de atraso diminua e essa família se torne mais rápida por ter esse capacitor aqui, que atualmente a gente chama ele de capacitor speed up, né? Família que é speed up, né? Eu acho que eu não coloquei aqui, então só colocando aqui, então speed, esse é um S, né? Up capacitor. Ok? Família HTL é uma família de liminar. Tem uma autoimunidade a ruído, né? Threshold de liminar. Tem uma lógica de autolimiar. Por que autolimiar? Porque para você polarizar isso aqui, você tem que vencer essa tensão de Zener. Então, quanto maior for essa tensão de Zener, maior a tensão que você tem que ter aqui para saturar esse cara aqui, né? Então, quanto maior a tensão que você tem que ter aqui, você vai ter também uma equivalente alta de imunidade ao ruído, né? Porque você tem que vencer a tensão de Zener para mudar o estado desse transistor. Tá? Não é uma família que a gente use muito por aí, mas só para a gente saber das tecnologias, né? Às vezes você precisa acelerar um circuitinho que você quer, algum oscilador não, algum amplificador. O jeito de você acelerar o corte de saturação de um circuito é colocando esse capacitor, né? Se você quiser aumentar a imunidade, aumentar o limiar para você passar isso aqui, você pode usar esses expedientes. Então é circuitaria, né? A famosa família TTL, tá? A família TTL é lógica de transistor com transistor, tá? Então ela geralmente tem essa característica que são transistores multiemissores. Então se você tem vários emissores, se você tiver duas entradas, dois emissores, quatro entradas, você pode ter quatro emissores. Basta se você tiver uma junção base emissor polarizada, esse cara já está conduzindo. Tá? Então vamos ver aqui como ele funciona. Então, se qualquer uma delas estiver polarizada, por exemplo, essa aqui está polarizada, essa emissora aqui mais interno, né? Daí vai existir uma corrente de base aqui por esse emissor que vai provocar a saturação desse cara e vai ter a corrente coletor emissor por aqui.
Como ele geralmente está ligado, esse coletor está ligado à base desse, desse transistor, deixa eu mostrar isso aqui numa... Né? Vamos ver aqui, ó. Você tem aqui um transistor. Opa, esqueci de. Você tem aqui um transistor, tá? Se você jogar ele aqui para o zero, né? E ele está ligado aqui a um outro transistor, tá? Que vai para algum lugar, tá? Algum lugar. Tá, então o que vai acontecer? Se tem aqui, ó, vai ter uma corrente aqui por esse cara e vem para cá. Esta corrente que entra pela base emissor provoca a corrente coletor-emissor, tá? Isso é aquela equação básica, IB vezes beta igual a IC. Lembram disso, né? Então vai provocar essa corrente. Quando você provoca essa corrente, você está drenando corrente dessa base. Você, além de não estar fornecendo a corrente necessária para polarizar, que seria uma corrente neste sentido aqui, ó, para prover os 0,6 volts ali, além de você não estar fazendo isso, o que você está fazendo? Você está sugando corrente. Então você está garantindo mesmo que essa junção não esteja polarizada. E esse cara está cortado. Então, qualquer lugar que entre o zero aqui, você corta esse cara e vai sair está cortado aqui, ó. A única coisa que tem é o resistor aqui. Então esse VCC vai aparecer aqui. É 1, tá? Então voltando aqui, se eu tenho 0, o que acontece isso aqui? Se eu tenho 1 e 1 aqui, não vou ter aquela corrente de base, e a única coisa que vai ter aqui é essa corrente CBO. Lembrem da corrente de coletor base, que é uma corrente reversa. Neste circuito, ela é suficiente para polarizar este próximo transistor aqui. E ela vai polarizar, esse transistor vai saturar, vai cortar, e esse ponto aqui vai para 0. Então, quando eu tiver 1 e 1, esse cara vai para 0. Tá? Então, a entrada típica de uma família TTL é uma porta NE. Beleza? Então aqui na apostila vocês têm toda essa explicação, o que está acontecendo. Isso aqui é uma coisa interessante. O que acontece quando você deixa uma entrada em aberto? Uma entrada em aberto significa que a corrente não vai passar por aqui. Então, na prática, é como se você tivesse colocado ela em 1. Então, se você colocar uma entrada em 1, em aberto, é como se ela estivesse em 1. Tá? Mas não é bom deixar isso, porque essa família tem um problema de interferência, tá? E a gente quer evitar o problema de interferência. A gente, se você quer que ali fique 1, deixe ligado no nível 1, tá? Essa é a maneira mais garantida de você evitar interferência. E especificações da família TTL, tá? Ela tem um código desse tipo aqui. Então, aquilo que vem antes do 7.4 ou do 5.4 aqui é um código que significa o fabricante. Por exemplo, o SN é da Texas, tá? E tem vários outros fabricantes. Tá? O 7.4, o código 7.4 é a versão comercial. Tá? A versão comercial, ela tem uma temperatura que vai de 0 a 70, que é a temperatura de funcionamento. Existe, quando isso aqui é C, existe a versão compatível com CMOS, que vai de menos 40 a 85 graus. O código 5.4 é uma família bem mais robusta, conhecida como versão militar. E a faixa de funcionamento é de menos 55 graus a mais 125
graus, tá? As letras que vão aparecer após isso aqui são as subfamílias, tá? Então N é o tipo padrão ou normal, L é para low power, o S é para Schottky, que é outros tipos. Aqui a gente vai ver mais para frente, não vou ficar mostrando muito não, né? Este KK são números identificadores especiais que dizem sobre número de barramentos, então quase nunca tem, né? E depois vem o número propriamente dito que diz qual é a função, né? Por exemplo, 74N00. 00 significa a primeira, então são só portas NE. O 00 de cada família é a porta básica daquela família, né? Então tem vários outros tipos aqui, e depois esse NT identifica o tipo de encapsulamento. Então DIP é Dual In Pine, então são pinos de dois lados, tal, né? O encapsulamento SO, SSOP, né? Então são vários esse aqui é cerâmico do inline, então são vários tipos de encapsulamento, então tem esse número aqui. A alimentação, a versão comercial tem uma tolerância de 5%, isso significa ela é alimentada a 5 volts, tá? 5 volts mais ou menos 5%. Então você alimenta de 4,75 a 5,25. Acima de 5,25 você pode queimar. Abaixo de 4,75 você corre o risco de não estar polarizando direito, ela não vai funcionar direito. Então é super chata essa família. Você vai lá e tem que alimentar com 5 volts e pronto, né? A versão militar ela tem 10%, então vai de 4,5 a 5,5, tá? E claro que isso em relação ao zero, né, a referência. Os níveis de entrada e saída, então a saída, o que é zero na saída? Qualquer valor entre 0 e 0,5 volts. O que é 1? É entre 2,5 e 5 volts. Então você vê, esse 2,5 está fora de padrão, né? O 2,5 é na metade aqui, ó. Ele começa na metade e vai até 5. E aqui está bem abaixo, tá? Então vamos fazer isso de um jeito, mostrar como seria o real aqui, né? Então eu tenho aqui os 5 volts, tá? Aqui é a saída, aqui é a entrada. Vamos pegar aqui. Então 2,5 na saída é 1. E quanto que é aqui? Meio, né? Meio 0,8. E meio vai ser, aqui vai ser 1, aqui vai ser meio. Então a saída do zero é aqui e aqui é 0,8, tá? E aqui o nível de 1 da entrada é 2, ó. É aqui embaixo. Olha como é larga, né? Então isso aqui é a faixa indeterminada. Olha como é larga a faixa do TTL, né? Saídas padrão, tá? Saída padrão TTL, eu tenho pull-up resistor. Pull-up resistor é aquele resistor que você coloca para cima, tá? Se ele tivesse ligado aqui no emissor para baixo, seria pull down, né? Então pull-up significa que esse resistor vem para dentro do CI. A saída open collector significa que o coletor está disponível num pinozinho para fora do CI e eu não tenho resistor interno. Neste caso, quando você tem uma saída open collector, você é obrigado por fora do CI colocar um resistorzinho para o VCC. E daí, a desvantagem é que tem que colocar o resistor. A vantagem é que você escolhe o valor dele. Se você escolhe o valor dele, você pode mexer no fan-out você pode mexer com a capacidade de drenar e fornecer corrente dele, né? E tem a saída totem pull.
A saída totem pool, a saída está entre dois transistores. Então você vê, essa saída aqui é muito interessante, porque se esse cara tiver saturado e esse cara tiver saturado, isso aqui está mais perto do zero. Então aqui o que eu enxergo é 0,2 volts, que é a tensão de saturação deste transistor. Se os dois, se esse cara estiver cortado e esse cara estiver saturado, o que vai acontecer? Eu vou ver essa tensão aqui, ó, VCC menos o 0,2 daqui, vai como se tivesse 1. Se esse cara está cortado e esse cara saturado, o que eu vejo é o terra. Agora, o que acontece quando os dois estão cortados? É como se esse pino aqui estivesse no ar. Esta é uma condição que a gente chama de condição de saída de alta impedância, que seria o tri-state. Então, com esse tipo, com essa arquitetura de saída, dá para a gente fazer aí o tri-state, né? A porta NE padrão TTL é esse circuito aqui, ó. Então eu tenho aqui um enable, tá? Esse enable é simplesmente um transistor. Se eu coloco 0 nesse transistor, esse cara está cortado. Se ele está cortado, ele não está interferindo nesse circuito. Então, colocar 0, você habilita esse circuito. Se você colocar 1, o que você faz? 1, esse cara satura, e este ponto X é levado ao zero. Se esse ponto X é levado ao zero, o que vai acontecer? Tanto aqui quanto aqui não vai ter tensão suficiente para polarizar essas junções base emissor. Então esses dois caras aqui estariam cortados. Então, se eu colocar se eu desabilitar esse circuito, o que eu tenho neste caso aqui é uma saída de alta impedância, né? E daí, quando ele não está atuando, ele funciona a mesma lógica que a gente já viu lá. É só vocês fazerem lá as contas, né? O zero aqui conduz a corrente, puxa a corrente desse cara. Esse cara está cortado. Se ele está cortado, tem uma corrente que passa por aqui e satura esse cara. Se ele satura esse cara aqui está mostrando o VCC, porque está cortado. Está cortado porque aqui não tem nada, ele está em aberto e eu só tenho 0 volts aqui, tá? Se eu deixo aqui em 0, eu tenho aquela ICBO, que é suficiente para saturar esse cara. Se saturar este cara, eu vou saturar este cara também, tá? Se eu saturar esse cara, então você vê, vai ter uma corrente passando por aqui, saturando, né? Se esse cara estiver saturado, aqui tem 0,2 e aqui tem 0,6. Talvez não seja suficiente para pegar esse 0,6 dessa junção mais 0,6 dessa. Talvez não vai ser suficiente. Então esse cara vai estar cortado e esse saturado. Então o que eu vou enxergar aqui é 0. Então a minha porta NAND, tá? Então, se você quiser saber como funciona, tem o texto que explica e tem essa minha explicação que eu fiz, que é só você colocar no papel esse desenho, acompanhar a explicação no áudio e entender como funciona essa porta, né? Eu fiz uma escolha aqui de mostrar de mostrar em PDF, que não me permite direito escrever por cima com essa tecnologia que eu estou usando aqui, com esse computador que eu estou usando, né? É só usar uma versão melhor que eu poderia fazer, mas foi uma escolha infeliz, mas a vantagem dela é que a aula vai ficar mais curta, né? Aqui coletor em aberto, tal, aquilo que eu já tinha explicado, né?
A função enable do tri-state, estado de alta impedância. Característica, o bloco básico é uma NE. O fanout típico dessa família é 10, quer dizer, cada saída dessa é capaz de alimentar 10 entradas do tipo emissor comum desse tipo aqui. E agora as versões de circuito TTL, né? Então esse é o TTL padrão que a gente já viu ali. Eu tenho aqui o padrão, daí o tempo de atraso de propagação, 10 nanosegundos, 33 nanosegundos. É claro que isso aqui já está um pouco velho. Se você for comprar hoje, elas já têm um outro padrão, elas já são melhores, já consomem menos, ou às vezes até mais, dependendo do tipo de tecnologia. Mas a relação entre elas é mais ou menos isso. A low power sempre vai ser a menor potência e uma das mais lentas, né? Claro, quanto menor a potência, menor a velocidade também. Quanto mais veloz você quer que funcione um circuito, maior a dissipação que ele vai ter, né? Daí high speed, daí o Schottky. O Schottky é uma junção especial que acontece entre um semicondutor e um metal. Então a região de depressão que a gente está acostumado a falar entre dois semicondutores dopados, um N e um P, daí forma aquela região de depressão. Quando eu tenho um metal é um metal, tá? Não é nenhum P, nenhum T, nenhum semicondutor, é um metal, é um condutor. E junto com o semicondutor existe também forma uma região de depressão ali, uma junção que a gente chama de junção Schottky. E ela é um pouco mais veloz, tá? E o desenho que eu uso para mostrar uma junção Schottky é um Szinho assim, ó. Tá? Então isso aqui é um transistor Schottky, tá? A mesma coisa, se eu tiver aqui, ó, um diodo Schottky, eu tenho esse Szinho também, tá? Do Schottky, tá? Aqui, ó, SCH aqui, ó, Schottky. O Schottky é o nome do cara que inventou essa junção aqui. Então vocês podem ver as características. Então essa aqui é a normal, essa aqui é a low power, essa aqui é a Schottky, essa aqui é high speed, né? Então a high speed já tem Darlington, né? Que é a Darlington, essa configuração aqui, né? Aqui então eu dou um exercício que geralmente eu costumava dar em prova, né? Eu dou lá aqui estão entre as subfamílias, mas na prova eu dou duas famílias e pergunto a família A quantas entradas uma saída da família entradas B uma saída da família A consegue alimentar com certeza, imunidade de ruído entre elas, tá? Forneço todas aquelas tensões, correntes, nível baixo, nível alto para saída e para entrada, né? Então aqui explique o fato de VOL sem carga ser maior do que VOL com carga, tá? O VOL é a tensão de saída para um nível baixo. A tensão de saída para um nível baixo é quando este cara aqui, esse transistor está saturado, tá? Se ele estiver saturado sem carga, ele tem aquele 0,2. Se vocês forem olhar lá atrás a equação da corrente de saturação de um transistor, vocês vão ver que ela aumenta um pouquinho quanto maior for a corrente. E se vocês tiverem cargas, essas cargas vão estar jogando mais, vão estar adicionando corrente à corrente de saturação. Então essa é a resposta dessa pergunta aqui, né? Dada a tabela seguinte, determine o fanout de cada subfamília. Então o fanout de uma subfamília é o que? Você vê a capacidade de corrente de saída de nível alto e nível baixo, divide uma pela outra
e ver quantas portas ela é capaz de aumentar. Isso aqui a gente pode fazer em aula síncrona, tá? Daí a família ECL. A família ECL é um acoplamento direto entre os emissores. Ó. Ela é bem o funcionamento de um circuito de amplificador diferencial. Né? O amplificador diferencial, eu tenho aqui os emissores desses dois caras que estão cara a cara. Essas duas correntes estão se juntando num nó, onde além desse nó eu tenho uma fonte de corrente. A fonte de corrente faz com que a corrente nesse ramo seja constante. Então o que significa isso? Significa que I1 mais I2 sempre vai ter que ser um valor constante. Tá? Se vai ter que ser um valor constante, a gente faz as contas assim. Né? Então vamos ver aqui. Se em A eu colocar um 0, esse cara aqui vai estar aberto, que é cortado, né? E aqui não está aparecendo direito, mas ele está ligado nesse nó. E esse nó aqui, se esse cara está cortado, esse nó vai aparecer o 1. Então o 0 aqui no Z2, ó, vai aparecer 1, tá? Então, se o 0 está aqui, esse cara aqui tem 1, esse cara também não tá, né? E aqui também tem 0. Então, o que acontece? 0 e 0, tanto o T3 quanto o T2, eles estão cortados. Então, ó, tá? Esse aqui está cortado. Lá o Z2 vai aparecer 1 e, portanto, esse I2 vai ser uma corrente baixa, porque eles estão cortados. Se o I2 é baixo, o I1 tem que ser alto, porque isso aqui é uma fonte de corrente. Se o I1 for alto, significa o quê? Que esse cara está saturado. Eu saturo esse cara, então ele está fechado, ele é uma chave fechada. E o Z1 vai ser o quê? Vai ser 0. Ele vai estar em 0 aqui, né, mais perto de ver aqui, então vai ser o nível 0 da coisa. Se qualquer uma dessas entradas A ou B estiver em 1, por exemplo, se tiver 1 no B, eu vou saturar o T2. Se eu saturar o T2, esse ponto vai ser levado mais perto do ponto negativo. Então, ó, qualquer coisa que tenha 1 aqui, o Z2 vai ser jogado para 0. E o I2 vai ser grande. Se o I2 for grande, o I1 é pequeno. É assim que funciona o amplificador operacional também. Né? Se o I1 é pequeno, é porque esse cara está cortado, chave aberta. Se ele está aberto, o Z1 está em 1. Ó. O Z1 está em 1 aqui. Beleza? Então, isso aqui, se eu olhar para o ponto de vista de Z1, isso aqui é uma porta E. Se eu entrar no ponto de vista de Z2, isto é uma porta, desculpa, é uma porta OU. O Z1 é uma OU, né? É 1. E se eu olhar por Z2, ele é o inverso de Z1, é uma porta NO. Tá? Então, família, o ECL aqui, característica básica é que ele tem o bloco básico NO. Tá aqui, tá escrito aqui, ó. Tá? Então, na apostila vocês têm tudo isso aqui. As características NO, o fan-out é igual a 25, então cada saída desta aqui pode alimentar 25 entradas deste tipo aqui. Né? Sempre fan-out é um termo para a mesma família. Para famílias diferentes a gente teria que usar outro termo. Né? A potência dissipada é da ordem de 50 a 70 miliwatts. Ela é um pouco grande, né? Isso se dá pelo fato de que isso não está propriamente funcionando em corte de saturação, está funcionando em limiar de corte de saturação. É mais perto da região ativa, né? Então ele gasta mais, tá?
E finalmente aqui a família MOS. Então eu tenho aqui o canal N, tá, do MOSFET. Então um MOSFET a gente desenha aqui, canal N e canal P. O canal N é o mais parecido com o nosso NPN ali, tá? Se aqui for positivo em relação ao S, ele conduz aqui. Só que ele não conduz exatamente igual a um bipolar. Na verdade, quanto maior for a condução aqui, dependente desse VGS, tensão de G em relação a S, né? Gate, fonte e dreno. Então olha aqui, o canal N, enquanto o VGS é menor que zero, o transistor está cortado. Quando o VGS for aproximadamente 1,5, começa a formação de um canal condutivo entre dreno e fonte. Quanto maior for essa tensão de G em relação ao S, maior o canal de condução, quer dizer, mais ele conduz, e menor a resistência entre dreno e fonte. Então, na verdade, quando um MOSFET está conduzindo, ele na verdade é como se fosse um resistor controlado, tá? Pela tensão VGS. Então ele tem um canal por onde passa a corrente e esse canal, o estrangulamento desse canal é que é controlado por VGS. Então, de modo que em condição de corte de saturação, ele tem no corte 10 gigaohms e na saturação 1 kiloohm. Tá? Então ele varia entre esses valores. O transistor P, o canal P, ele funciona de maneira complementar, né? Quando tem o VGS grande em relação ao S, ele está cortado, e quanto mais perto do zero ele vai conduzindo. Tá? Aqui eu tenho o feito de NMOS, né? Então aqui, se eu tenho isso aqui, ó, eu tenho o gate direto no dreno. Então aqui eu estou garantindo o VGS. Então esse cara está permanentemente polarizado. Ele está com um canal aberto numa determinada condição. Então isso aqui funciona como se fosse um resistor. Tá? Então aqui é um resistor, aqui é um resistor. Você pode usar um FET como resistor nessa configuração. Tá? É exatamente isso. O canal dele é um resistor variável conforme o VGS. Né? E aqui tem lá então aqui um resistor, aqui o meu o MOS canal N. Se esse Vin for positivo, esse cara vai estar conduzindo. Se ele vai estar conduzindo, o VO é 0. Então, se entra 1, sai 0. Se entrar 0, ele vai estar cortado. O que eu vou estar enxergando é mais perto de 5 volts. Então isso é uma inversora. Quando eles estão em série, ó, ele é uma NE. Então, eu tenho que ter... Só se eu tiver um no A e um no B, os dois estarão conduzindo. Se os dois estiverem conduzindo, vai ter 0 aqui. Qualquer um que tenha 0 ou os dois, um dos dois vai estar cortado e a saída vai ser 5 volts. Então isso me dá a porta NE. Aqui é como se, aqui tem duas chaves em série. Não é bem uma chave, porque é uma chave com resistência, né? Mas a ideia é a mesma. Aqui eu tenho dois MOS também em paralelo. Se qualquer um dos dois eu fizer conduzir com uma tensão positiva aqui no A ou no B, essa saída vai para 0. Então, qualquer um dos que tenha 1, isso vai para 0. Só vai ficar em 1 quando os dois estiverem em 1. Então, isso é uma porta NO, tá? Uma porta NOR. Novamente, essa configuração aqui é um resistor. Tá? Daí eu posso ter várias outras coisas aqui. Aqui um exemplo de lógica negativa. Isso aqui é um outro tipo de MOS,
tá? Com uma outra característica. Isso aqui continua sendo, nessa composição, continua sendo aí uma resistência fixa. A gente pode até verificar como a gente faz essa tabelinha na aula, se vocês tiverem dúvida, na aula síncrona, mas aqui está a explicação, né? É um outro tipo de MOS, não é o CMOS canal N, ele funciona de uma maneira diferente aí. Cada tipo de MOS tem uma simbologia diferente, né? Esses aqui que tem o gate separado desse negócio aqui, é porque o gate está isolado. Existe gate que não é isolado de FET, né? Isolado eu digo por óxido de silício, né? Então por isso que é o efeito do campo que faz, que controla o canal dreno-fonte ali, né? A família CMOS complementar, ela é complementar porque eu uso transistores canal N e canal P funcionando pareados, tá? Eles têm um problema que um dos dois é mais rápido que o outro, né? Então, se eu faço com o canal N, eu tenho um tipo de família, com o canal P eu tenho outro tipo de família, e se eu juntar o canal N com o canal P, eu tenho um outro tipo de família com outras considerações. Então, o que é mais rápido gasta mais energia, coisa assim. Então, eu equilibro assim, né? As características deles aqui, o fan-out, ele tem um grande fan-out. A alimentação é uma das características mais importantes. Ele, ao invés de ser 74 alguma coisa, ele é o 40 alguma coisa. Então 4000, por exemplo, é o que? Ele é a porta básica. Quem que é a porta básica desses caras? Acho que é a NO ou a NE, né? Tem que ver ali. Vamos ver onde que a gente estava. O 40 ele vai de 3 a 15 volts e quando tem esse Bzinho aqui vai de 3 a 18 volts. Então a tensão, uma variedade de tensão, ele pode funcionar de 3 até 18 volts, inclusive nos 5 volts, se você estiver misturando com família TTL, né? Tem uma menor densidade de integração e são circuitos mais complexos se comparado à tecnologia NMOS. Né? É também mais rápida que a tecnologia PMOS. Tá? Então a tecnologia PMOS é a mais lenta, a NMOS a mais rápida. Só com NMOS é mais rápido, com a complementar fica no meio e a PMOS é a mais lenta. Né? As características de tensão das saídas e das entradas são assim. As saídas é o nível de tensão que você, por exemplo, se for 18 volts, a saída de 1 é de 17,5 até 18. E aqui é de 0 a 5 volts. E já na entrada ela vai compreender as coisas entre 0 e 30% de 18. Por exemplo, se eu estiver alimentando em 18 volts, essa tensão vai ser 5,4, tá? E se 18, né? E aqui vai ser 12,6. Então é uma família que tem uma imunidade a ruído. Essa faixa aqui é muito grande, a imunidade a ruído é muito boa. De longe é uma família que eu recomendo muito, porque pode variar a tensão, ela não gasta tanto, é uma família muito interessante de se trabalhar, né? E a porta inversora CMOS, então eu tenho um tipo N e um tipo P. Então quando eu coloco um aqui, este cara conduz e esse cara abre. Então fica uma chave fechada para cá e uma chave aberta para cá. Se eu coloco 0, é esse cara que conduz e esse cara que abre. Então é muito fácil entender isso, né? Do canal N e no canal P. Tensão positiva em relação à fonte
No N corta ele e satura o canal P, né? Aqui o NN, IP, IP, né? A mesma coisa, funciona do mesmo jeito aqui, ó. Se eu coloco um aqui vai saturar esse cara e vai cortar esse cara. Então é só fazer as continhas, é como se fosse duas chaves em série e duas em paralelo aqui, né? Então é muito tranquilo, a gente pode ver isso na aula síncrona, o funcionamento dessas portas, né? Como isso aqui é assíncrono, você pode pegar a apostila e ler o funcionamento aqui das portas, né? Tá tudo bem explicado aqui. A porta NE CMOS, então agora é lá em cima que está em paralelo, aqui embaixo em série, né? E as características da família CMOS: fan-out é maior que 50, potência dissipada por bloco é da ordem de 10 mili, alta imunidade a ruído, é aproximadamente 45% da tensão que eu estou alimentando ela. Então, se eu estiver alimentando aqui a 18 volts, ela vai ter uma imunidade de 8 volts, 8,1 volts a ruído. Então eu posso ter ruídos até de 8 volts que ela continua funcionando. Ela possui também problemas com manuseio. O que é problema com manuseio? Às vezes você compra um CI e você vai manusear e a eletricidade estática que pode estar armazenada no seu corpo pode danificar aquele componente. Isso ainda acontece. Antigamente era muito pior, mas isso ainda acontece. É por isso que vários componentes vêm em cases ou em pacotes plásticos. É um plástico assim meio prateado e translúcido, que ele é antiestático para proteger o componente, e você deve manusear ele de uma forma com muito cuidado. Tem muita gente que quando está fazendo eletrônica em bancada tem uma pulseira ligada no pulso aqui e um fio ligado aterrado na bancada, para você não ter eletricidade estática em relação àquilo que você está trabalhando, para não causar esse tipo de problema nos circuitos, né? E as interfaces, CMOS e TTL são as duas famílias que eu mais trabalho. Então aqui como que a gente faz interface? Se você estiver alimentando CMOS a 5 volts e a TTL aqui a 5 volts, é só ligar uma saída CMOS numa entrada, não tem problema. Só que cada saída CMOS só alimenta um TTL. Se você tiver um TTL para alimentar CMOS, você pode colocar 1K aqui na saída da TTL, jogar 1K para 5 volts, e se a CMOS estiver funcionando a 5 volts, você pode alimentar até uns 100 CMOS, né? Existe CMOS com dupla alimentação. Ele já é feito para fazer interface com os TTLs. Então você pode fazer ele funcionar a 12 volts, 18 volts, o que você quiser. E tem uma saída que está a 5 volts, que você faz a saída aqui ser compatível com TTL, né? E quando você estiver alimentando TTL a 5 volts e qualquer tensão no CMOS, basta você colocar um resistor aqui, a mesma tensão que você está alimentando aqui, você alimenta aqui. Por exemplo, você está alimentando com 7,5, coloca 7,5 aqui, 7,5 aqui, pronto, você fez aí a sua interface, né? Os subtipos de família CMOS. Então tem HC, o C sempre vai ser CMOS, o H é High Speed, né? Então de alta velocidade, High Speed e entrada TTL, né? Então alta velocidade, entrada TTL. Esse aqui é Advanced, então é o CMOS avançado. Tudo que tem A é avançado. Então o avançado CMOS com entrada TTL, tá? A entrada TTL é para ter aquela compatibilidade. A BICMOS é uma tecnologia bipolar
com CMOS, né? Então junta as vantagens do bipolar e do CMOS. Daí a Advanced BICMOS Technology e a de baixa tensão, né? Low Voltage. Então a família BICMOS combina as vantagens da tecnologia bipolar, que é a alta velocidade, e da CMOS, que é o baixo consumo, né? Isso aqui é uma tendência que as famílias tinham, mas isso aqui já tem muito tempo. Então, claro que isso aqui já executou uma dança, tal. Hoje, as duas famílias ainda existem. A relação aproximada entre elas é mais ou menos essa, né? Mas se você vai comprar os seisinhos ainda para fazer os experimentos, isso aqui ainda está funcionando. Então não vou discutir isso muito, porque é mais um aspecto histórico. Isso aqui são as tendências de migração, que isso tinha há uns 10 anos atrás. Aqui tem as aplicações básicas para as diversas famílias, então alta velocidade, altas correntes. Então, por exemplo, a ACQ é projetada para aplicações sensíveis a ruídos, né? LVQ, Low Voltage, né? Para exclusivamente quando você usa 3,3 volts. Isso aqui era muito novo antigamente, mas hoje quase tudo funciona a 3,3 volts, tá? É a tensão preferencial aí de funcionamento dos circuitos. Quando você baixa a tensão, você pode fazer ele correr com uma velocidade maior e gastando menos, né? Então você precisando, você recorre isso aqui, está lá na apostila, você vê qual é a melhor coisa para a sua aplicação, né? Depois eu tenho um quadro que fala lá do BICMOS, do CMOS, do bipolar. Então eu tenho aqui a tensão de entrada nível baixo e nível alto, o ruído, né? O tempo de atraso, a alimentação, ó, de 3 a 15 volts, esse 7,4 tipo CMOS aqui, né? A corrente de saída máxima, corrente CC é a corrente de alimentação típica, né? E a velocidade em megahertz. Então você vê coisas de 300 megahertz. Isso aqui hoje elas já estão mais avançadas, mas a relação entre elas é mais ou menos essa, né? Então, por exemplo, se essa aqui era quase 2 vezes essa, as duas podem ter aumentado, mas ainda a relação continua, né? Então, algumas de velocidade extremamente baixa, né? Só 14 mega e tal. Aqui eu tenho a legenda, né? O que eu estou falando. E por último aqui um quadro mais atual, né? Um quadro mais atualizado, mas que mostra lá, por exemplo, a RTL. Aqui eu tenho o ano de introdução, 1963. Ó, eu tenho aqui foi a primeira CPU construída, usou tecnologia RTL, tá? Que é lógica de transistor e resistor, beleza? Daí o diodo e transistor, né? Começou em 1962. A PMOS apareceu em 67, ó. Então aqui algumas subfamílias. Em 85 apareceram as AC e a CT da CMOS aqui, né? Então pelas cores, então tem a BICMOS, pelas cores vocês veem a tecnologia básica e dentro das cores os subtipos, né? Por exemplo, eu tenho aqui a ECL. A ECL, ó, foi lançada em 62, foi o primeiro circuito lógico comercialmente produzido, né? Aqui então 69 o tipo S, 76 o LS, quer dizer o tipo Schottky e de baixa potência, né? Só em 80 saiu a Advanced Schottky, né? 2004 essa GTTL, nunca cheguei a trabalhar.
e da ECL. Então você tem aqui uma coisa um pouquinho mais atualizado, já então aqui as legendas, né? Que você tem nisso aqui e esse gráfico aqui. Então você pode parar, dar uma olhada aqui nessa aula, e esse gráfico eu também coloco lá para vocês na aula, para vocês terem, né? Se precisarem para os experimentos aí. Então era isso aí que eu tinha que falar. Exercícios e dúvidas a gente tira lá na aula síncrona, tá? Até mais para vocês, espero que tenha sido de algum proveito aí. A apostila sempre está disponível, mesmo para quem não for meu aluno, se quiser é só pedir, tá? É muito fácil achar meu e-mail, Bertoldo Schneider Júnior, da UTF-PR, joga no Google, você pede e você pode ter esse material aí, porque ele é aberto, né? Então, até mais para vocês, boa noite, boa tarde, bom dia, seja o horário que você estiver assistindo isso. Tchau, tchau.